Aleluia. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Glória a Deus. Hoje foi o dia de estar com as mães, né? Passar o dia com a mãe, tá bom? Com os filhos, né? As mães, né? Mas Deus tem uma palavra para você nesse domingo profético. Amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia. Por gentileza, abrisse em Êxodo, capítulo 1. Livro de Êxodo, capítulo 1. Eu fiquei quase rouco, tá, gente? Mas, glória a Deus. Êxodo, capítulo 1. E todo mundo sabe que Êxodo 1 e Êxodo 2 fala da história de Moisés. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala do nascimento de Moisés. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá bom? Deus, ele tem algumas verdades para as nossas vidas. Quando eu li esse texto, o Senhor me levou a esse texto. Quando você lê sobre Moisés, você vê na real, né, que Moisés era um tipo de Cristo. Tá? Porque Moisés nasceu por um milagre, viveu por um milagre, assim como Jesus. Porque Moisés foi um libertador e um profeta e um juiz, assim como Jesus. Porque, veja que coisa legal que eu aprendi hoje. Moisés casou com uma pessoa gentil, né? E Jesus também, porque nós somos a igreja de Jesus. Então, quando você olha Moisés, você vê Jesus. Essa é a realidade. E quando a gente compara os dois nascimentos, o de Moisés e o de Jesus, a gente vê a mesma realidade a respeito das influências do mal, a respeito das influências de Satanás. Como é que ele age, né? E a realidade de Moisés é igual à realidade de Jesus, que é igual à realidade nossa hoje. E é por isso que eu quero trazer para vocês essa palavra de como lidar com o regente desse século, como lidar com o diabo quando nós estamos crescendo. Sabe por quê? Porque a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos ler logo. A gente vai ler aqui no capítulo 1 que o povo de Israel começou a crescer, o povo de Israel começou a se multiplicar. Já vou ler aqui nesse texto. Vamos ler o versículo 11. A partir do versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 1, tá, gente? Para a gente não se perder. Que eu ainda vou falar de geração, então vamos lá. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e caia da terra. E os egípcios fizeram sobre eles feitores de obras, para que os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés.
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Então, veja que quando o povo de Deus começou a crescer, né? Quem é o povo de Deus? Nós. Então, quando nós começamos a crescer, sempre vai haver uma influência de Satanás para tentar burlar o nosso crescimento. Isso ele faz em etapas, em métodos, em metodologia. E isso se repetiu no nascimento de Moisés, no crescimento do povo. Isso se repetiu no nascimento de Jesus, quando havia um crescimento espiritual do povo. Isso se repete nas nossas vidas hoje, quando nós estamos crescendo. E a primeira coisa que o diabo faz, quando o povo de Deus está crescendo, está gerando, está se multiplicando, é criar um sistema de imposição de jugo, de escravidão, para que nós não tenhamos a mesma força de crescer que tínhamos antes. O povo de Israel estava se multiplicando. O que é que Faraó disse? Vou colocar jugo sobre a vida deles. Vou colocar trabalho sobre a vida deles. Para que quando eles cheguem em casa não tenham energia para se multiplicar. Para que eles não tenham a capacidade de gerar. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Quem aqui já disse, cara, eu queria ter mais tempo para o Senhor? Quem aqui que orava antigamente e agora quando vai orar, Senhor, eu estou muito cansado? É diferente da estratégia de Faraó? É a mesma. Ele quer impor sobre as nossas vidas jugo. Ele quer que nos apeguemos ao nosso trabalho, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Para que no momento de intimidade, no momento onde nós possamos ser fecundos, no momento em que a gente possa crescer e gerar, estejamos cansados. Diga assim para o seu irmão, não caia no jogo de Satanás. Não abra mão do tempo que Deus te dá. Essa estratégia foi a estratégia de Satanás. Foi a estratégia de Faraó. Essa mesma estratégia foi a estratégia de Herodes. Subjugar Israel. Porque naquele momento havia um despertar espiritual a partir da vida de João Batista. Havia um despertamento espiritual a partir da pregação do arrependimento. O que Herodes faz? Ele subjuga Israel, para que o tempo que era de Deus volte para outra realidade. Diga assim para o seu irmão, não fique debaixo deste jugo. Ache tempo em Deus. Seja fecundo, se multiplique, cresça no Senhor. Você é povo de Deus. E todos os irmãos que você pode imaginar, da igreja do mundo inteiro, geralmente nessa primeira forma do diabo agir, eles caem. Nessa primeira forma, estratégia do diabo fazer com que você não cresça espiritualmente, eles caem. Mas tem uma sobrinha que não aceita isso. Tem uma sobrinha que vai além, sabe? E é interessante que agora nós entramos na segunda estratégia de Faraó, ou seja, a segunda estratégia do diabo para fazer com que a gente não cresça, para fazer com que a gente não se multiplique, para fazer com que a gente não gere nada para ele. E a gente vê a partir do versículo 15, quando o Faraó, ele chama as duas parteiras dos hebreus e diz, olha, quando vocês forem fazer o parto, o que for homem vocês matam, e o que for mulher vocês deixam viver. E o nome das parteiras era Sifra e Puá, que significa beleza e esplendor.
A segunda estratégia do diabo é criar um parâmetro de beleza e de esplendor no gerar, para que esse parâmetro de beleza possa dizer para nós se nós vamos morrer ou se nós vamos viver. A segunda estratégia do diabo é chegar para você, quando você começa a gerar para Deus um cântico e dizer, aquela pessoa canta mais bonito do que você. Quando você começa a pregar, diz, aquela pessoa prega mais bonito que você. Quando você começa a gerar algo para Deus, o diabo te compara com a beleza, com o esplendor, e isso faz você estar vivo ou estar morto? Quantos aqui pararam? Sejam sinceros consigo mesmos, lá dentro. Você teve vontade de fazer algo para o Senhor, você teve vontade de fazer isso para o Senhor. Mas em meio às dificuldades, em meio à beleza e o esplendor de outros, você se acolheu, você se fechou, e não gerou aquilo que Deus queria que você gerasse. Você caiu na segunda cilada do diabo. Deus, Ele quer que você multiplique. Deus, Ele quer que você gere para Ele. Ele te fez povo santo, escolhido, geração eleita, para que você gere para Ele, para que você cresça, para que você irrite Satanás. Da mesma forma foi em Jesus, só que agora nas pessoas dos magos. Porque Herodes disse, vai, mas diz onde ele está. Ou seja, os magos podiam dizer morte, sentenciar a morte ou vida para Jesus, mas os magos ouviram a Deus, assim como as parteiras também ouviram a Deus e não agiram segundo o poder das trevas, mas agiram segundo o Senhor. Essa palavra é uma palavra de tratamento, gente. Quem aqui parou na primeira ação do diabo? Quem aqui não consegue mais tempo para o céu? Quem aqui parou na segunda ação do diabo? Em que criar padrões e dizer que você é desqualificado. E criar padrões de beleza e esplendor e dizer que você não tem capacidade para chegar aonde Ele quer que você esteja. Deus não olha para a beleza nem para o esplendor, Deus olha para você. Entenda que Saul era o rei mais lindo, mas Deus o rejeitou. E Davi era o mais rejeitado e Deus o aceitou. Não deixe o diabo parar o seu crescimento espiritual. Não deixe o diabo parar aquilo que Deus chamou você para gerar. E é interessante que ele impõe essas duas formas. Ela impõe essas duas regras. Ele tenta te arrancar o seu tempo. Ele tenta arrancar a tua motivação, mas ele não consegue. Sabe? Porque na primeira ação do diabo, ele age para que a gente não possa gerar, porque não temos tempo para gerar. Na segunda ação do diabo, ele age para que a gente tenha medo de gerar. Mas quando a gente sabe que pode gerar, quando o medo de gerar ele passa e nós geramos, aí vem a terceira ação de Satanás, que é ele quer matar aquilo que você gerou. Foi assim Moisés, foi assim Jesus, é assim hoje. Um dia eu não tive tempo para o Senhor, mas encontrei. Um dia eu tive medo de gerar, mas gerei. Hoje eu estou com o meu filho, hoje eu estou com a minha vida crescendo, gerada na presença de Deus. E o diabo ele quer matar, só que ele não pode matar aquilo que é de Deus. O diabo não pode tocar naquilo que é de Deus. É interessante que a mãe de Moisés, Joquebede, mesmo nesse tumulto todo, ela gera, ela não tem medo. Ela tem um filho, ela protege o filho até onde ela pode. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher que cresce, uma mulher que há trancos e barrancos, em meio a um domínio do mal, ela se estabelece como filha e gera aquilo que é de Deus. Amém, gente? Quantos vão ser o Joquebede?
Cresça no Senhor. Deixe Deus gerar em você o que Ele quer que você gere. Em nome de Jesus. É interessante que Joquebede, ela consegue cuidar dele, guardar dele até onde ela pode. Mas chega um momento que ela não pode mais guardá-lo. E aí é o momento de abrir mão de tudo que você já gerou em Deus. Porque o que Joquebede gerou foi um menino chamado o quê? Moisés. E Moisés, quando estava com Joquebede, era um escravo. Mas Joquebede abre mão daquilo que gerou para o Senhor. Ela coloca Moisés, trazendo essa aplicação. Ela coloca tudo que ela gerou, tudo que era importante para a vida dela. Tudo o que Deus o tinha dado. E não trouxe para ela, mas ela abriu mão. Deus nunca vai te dar nada para você, se você não estiver disposto a devolver para Ele. E ela abriu mão de Moisés. Moisés foi para o Nilo. Moisés saiu escravo. Entrou no Nilo como escravo, mas quando saiu do Nilo, ele saiu como príncipe do Egito. Quando você abrir mão, você consegue lutar, Deus vai fazer você gerar. Mas quando você gerar, entenda que em algum momento você vai precisar abrir mão daquilo que Deus te gerou para Ele. Porque nesse momento você vai sair da condição de um escravo subjugado por Satanás para entrar na posição de príncipe e governo sobre Satanás. Amém, gente. Diga assim para o seu irmão: você está vivendo no jugo da escravidão, ou você é príncipe? Para sairmos do jugo da escravidão e nos tornarmos príncipes, é necessário que entremos no Nilo. É necessário que entremos nas águas. É necessário que entramos no movimento de Deus. Quando se fala rio, quando se fala de água, se fala de movimento do Espírito. Se fala de se entregar totalmente a um propósito, a um princípio. E quando isso acontece, saímos do jugo de escravo para viver numa condição de príncipe. Saímos de um jugo de escravo para viver numa condição de libertador. Para isso eu preciso de 4 passos. Não me dobrar quando o faraó quiser roubar o meu tempo. Não me dobrar quando o faraó apontar o dedo para mim e dizer: você não vai conseguir, porque você não tem capacidade. Não me dobrar quando ele quiser matar aquilo que Deus gerou em mim. E eu preciso também abrir mão daquilo que Deus gerou em mim para viver uma nova realidade dele. Quando eu conseguir isso, eu me transformarei de um escravo subjugado por Satanás para um libertador. Diga amém. É interessante que o diabo ele morre de medo do crescimento da igreja. Ele sempre vai agir assim. Desde o êxodo, ele age do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você vai na igreja, é a mesma coisa. As pessoas têm a mesma conversa: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não sou assim. Ou quando conseguem algo, não abrem mão desse algo para se imergir no Nilo. Sempre é assim. Que possamos vencer. Que possamos vencer em Deus. Aponte para o seu irmão e diga assim: a tua falta de tempo para Deus acabou hoje. O teu complexo de inferioridade, diga assim para ele: o teu complexo de inferioridade acabou hoje. Você é o melhor pregador, você é o melhor cantor, você é o melhor pastor, você é o melhor apóstolo, você é o melhor mestre, porque é Deus quem diz que você é o melhor. Deixa Deus gerar na tua vida e ao mesmo tempo abre mão daquilo que Ele gerou, porque é tudo de Deus, não é seu.
saia da condição de escravo, emerja das águas com a condição de príncipe, herdeiro, possuidor de todas as coisas. Interessante que Faraó tinha medo da multidão de Israel. Mas quem libertou Israel foi um só. Diga assim para o seu irmão: o diabo se pela de medo se você se encontrar na posição de Deus. Porque um só homem libertou Israel do seu subjugo. Um só homem libertou todo mundo do jugo de Satanás e da morte. E nos trouxe para a vida. E nos fez príncipes. Esse nome é Jesus. Amém. Amém o nome. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus, existe uma palavra que está se repetindo nos domingos proféticos. É que Ele quer levantar libertadores. Ele quer levantar pessoas que sozinhos vão arrancar nações da mão de Satanás. E não tem a ver com capacidade, tem a ver com o Senhor. Moisés era gago, não sabia nem falar. E é interessante que se você vê a história de Moisés, os próximos capítulos, a palavra não sou, Moisés fala isso praticamente direto. Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Mas quando ele se depara com Deus, qual é a resposta de Deus para ele? Eu sou. Isso basta. Eu sou, isso basta. Porque, aleluia, aleluia, Ele é, isso basta. Ele é, isso basta. Eu não posso me dobrar a Faraó, eu não posso me dobrar a Herodes. Eu sou, e isso basta. Diga para o seu irmão assim: já está dentro do Nilo, meu irmão. Deixa Deus te tirar do Nilo como príncipe e libertador. Quando a filha de Faraó pega o menino, ela diz: Moisés, esse será o nome dele, porque das águas eu o tirei. Você é libertador, querido. Deus, Ele está te chamando. Mas você precisa vencer essa obra satânica que é costumeira desde antigamente. E a gente sempre cai na mesma tecla. Ficamos de pé. Em nome de Jesus. Agora a gente... E esse é o momento de você ficar a sós com seu pai. Esse é o momento de você refletir. Senhor, o meu tempo está bagunçado, então é porque existe uma influência satânica na sua vida. Os sonhos que eu tinha já não existem mais, porque existe uma influência satânica na sua vida. Eu não consigo crescer naquilo que o Senhor me chamou, existe uma influência satânica na sua vida. Pastor, eu já gerei, mas eu estou estagnado. Então você precisa abrir mão daquilo que você gerou para entrar no Nilo, porque a partir daí vem o libertador. Você sai da condição de escravo e entra na condição de príncipe herdeiro. Então ore ao Senhor. Comece a identificar cada ação do mal dessa na sua vida, porque existe na vida de todos. Porque se crescemos, a influência do mal ela vai vir. Quanto mais crescermos, mais a guerra vai ser travada, mais a luta vai ser maior. Peça a Deus, me ajuda, Senhor, porque enquanto eu não for imergido nas águas do Nilo,
Eu não serei príncipe, eu não serei libertador. Eu preciso sair das águas. Eu preciso ter o meu batismo de consciência, de vida, compromissada com a tua obra. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, que está crescendo, mas daqui eu sei que o Senhor vai levantar libertadores. Homens e mulheres, Senhor Deus, dispostos a desafiar, Senhor Deus, o príncipe desse mundo e viver uma vida plena em Ti, Espírito Santo de Deus. Que a Teu braço forte, Senhor Deus, os conduza, Senhor, que arranque esse demônio que nos deixa ter tempo, que o Senhor arranque esse demônio, Senhor Deus, que não nos deixa ver, Senhor Deus, o quanto o Senhor os chamou, o quanto eles são especiais, o quanto, Deus, aquilo que o Senhor tem gerado na vida deles é importante, o quanto, Senhor Deus, eles precisam gerar. Arranque de nós, Senhor, toda influência do mal que nos faz nos agarrar àquilo que o Senhor gerou, Senhor, quando nós temos que liberar e entrar nas águas para que possamos nascer como príncipes e libertadores. Pai, nos faz libertador, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Palavra profética, de tratamento. Se você quiser continuar vivendo no Egito como escravo, você continua do mesmo jeito que está. Se você quiser ser libertador e viver as realidades de Deus, você tem que fazer tudo isso que a gente acabou de falar. Amém? Glória a Deus.